Olá pessoal do Opção Play, estamos aqui com a candidata a deputada estadual, Alessandra Maione, do Partido Rede, e a gente vai conversar um pouco sobre as propostas principais que ela traz, que são a defesa de causa animal e os direitos do LGBTI. São assuntos pouco defendidos por candidatos, não vemos muito, então a Alessandra traz esse viés, esse foco para a campanha dela e a gente vai conversar um pouco sobre isso. A causa ambiental também, né, Alessandra? Causa ambiental. Pode conversar um pouco, falar um pouco sobre cada um, como você enxerga no Estado hoje, o que você acha que precisa melhorar e por que você defende essas causas dos animais, direitos LGBTI e a causa ambiental. Eu já estou há 10 anos, né, nessa parte de proteção animal como voluntária e há 8 como presidente de uma entidade que é a ASPAN, Associação de Proteção aos Animais. Nesses 8 anos que eu estou na presidência, já apresentei vários projetos para dentro da Câmara dos Vereadores, para a Assembleia Legislativa, e os projetos não são executados. Em 2015 nós chegamos a fazer um projeto junto com o Ministério Público, a pedido do prefeito. Todas as secretarias se reuniram, 3 associações aqui do Estado também se reuniram para fazer esse projeto e nada também saiu do papel. Então são 8 anos de luta, tentando alguma ação por parte do poder público e nada, de fato, vem acontecendo, nenhuma ação, né, efetiva. Quando você fala de enxugar gelo, é porque, assim, pelo que eu entendi, a gente buscar do poder público essa defesa para os animais abandonados, não ter e os próprios cidadãos terem que construir ONGs. Exatamente. Então, assim, sem apoio o papel está totalmente invertido dentro do nosso Estado, né? Então, os papéis se inverteram. Que, na verdade, o poder público tinha que estar fazendo esse papel de recolher, de ajuda com os animais, né? Controle de natalidade, controle da questão dos maus tratos, enfim, bem-estar desses animais, né? E aí, como o poder público não faz, as ONGs estão assumindo esse papel. E as ONGs assumindo esse papel, a gente não tem essa capacidade, porque o nosso trabalho é voluntário. Exatamente, nosso trabalho é voluntário e não temos as condições financeiras necessárias para a gente executar políticas públicas, né? Então acaba que muitos tiram do bolso, vivem as entidades sobrevivem das doações, então nosso trabalho é limitado. Então a gente hoje consegue atender uma parcela muito pequena, mínima, enquanto ela tem se multiplicado. Então a gente começa a entender e ver que as ONGs, sem uma política pública de fato que atenda o controle de natalidade, a microchipagem, que cadastra os tutores, os responsáveis, que trabalha a conscientização com relação à posse responsável, a gente, se não trabalhar esses 4 vertentes, que é inclusive da Organização Mundial de Saúde, a gente começa a enxugar gelo, a gente começa a fazer trabalhos pontuais e que eles iniciam e param na metade do caminho. Incompletos, né? Incompleto. E o que seria isso, por exemplo? Por que eles se tornam incompletos? A gente às vezes vai para uma escola municipal, dá uma palestra a respeito da conscientização, da questão da guarda responsável com os animais e fala da importância da castração para os alunos. O aluno, o filho, chega em casa, fala: pai, precisamos castrar os animais aqui em casa porque aprendemos na escola que é bem-estar, que não pode procriar. Porém, quando ele busca, é caro para fazer essa castração. E não tem lugares públicos? Não tem lugares públicos para fazer. Algumas cidades até fazem, outras mais... No estado de Goiás, nenhuma. Olha só. No estado de Goiás nós não temos nenhum tipo de política pública. E aí, por que a Alessandra propôs esse ano se candidatar a deputada estadual? Quando você observa o estado do Paraná, Santa Catarina, São Paulo, as ações com relação à causa animal só começaram a acontecer quando alguém entrou para a política. Não adianta ficar culpando o Poder Executivo ou achar culpados. O importante é lembrar que o Legislativo é muito importante também. Exatamente. Então, os deputados estaduais têm esse papel, né? Antes de falar da causa LGBTI, tem a causa ambiental também, que você diz que defende e que essa, ao contrário dos animais, é muito defendida pelos candidatos, mas não vou dizer, não tenho dados para apresentar aqui, mas muitos apresentam propostas para a causa ambiental e a gente ainda vê muitos rios poluídos, muita questão que precisa melhorar.
que você acha que precisa melhorar e você concorda? Sim, nós temos por exemplo, eu participo de algumas reuniões públicas, já estive presente em algumas audiências na Assembleia, e você tem, por exemplo, o pequeno produtor rural, ele tem uma preocupação com as nascentes, ele tem preocupação com o cerrado, né? E falta incentivo para esses pequenos produtores. Tá? Então, por exemplo, tem um projeto que ele iniciou, mas ele inicia e não dá continuidade, que é um exemplo produtor de água, projeto do produtor de água, né? Por que não incentivar esses produtores de água? O que seria isso? Nós estamos no estado, Goiânia e região metropolitana, onde a gente já tem um problema de a falta de água constante, né? Nesse período de seca. E aí todo mundo começa a colocar a culpa porque não está chovendo, a culpa é de São Pedro, né? Não chove e tal. Não, e na verdade nós não estamos cuidando dos nossos berços, das nossas nascentes, berços de água, né? Das nossas nascentes aqui no nosso cerrado. E que na verdade, que esse berço das águas, ele é importantíssimo. O nosso cerrado, ele abastece outros estados. Não dá para culpar só a chuva, né? Sem falar também que o Paraguai, que é um dos maiores rios, nasce em Goiás, né? Nasce em Goiás. Então, assim, eu sempre acompanho, por exemplo, situações de desvio do curso da água do rio Araguaia para se represar em grandes propriedades para fazer irrigação. Bombas sendo colocadas de forma desordenada nos rios para captação de água em período de seca e fazer irrigação, né, nas lavouras de forma também sem controle nenhum. Né? Como você disse, os pequenos produtores se preocupam mais do que os grandes Exatamente. produtores que têm condição de ajudar de uma forma melhor. Exato, e aí claro, é importante que a gente tenha essa balança, né, do grande e do pequeno produtor, mas que o grande ele tem essa consciência também que o recurso, a água, ela é um recurso já que está ficando escasso no nosso estado. Então nós temos tecnologias hoje para evitar o desperdício de água, né? Então, e aí por outro lado nós temos os pequenos produtores que quando uma nascente aqui você começa a destruir ou captar muita água do rio aqui, os pequenos produtores que estão aqui embaixo, eles ficam sem água, né? A Bahia vive isso, a região de Correntina já vive essa situação, né? Então, que o estado de Goiás não chega a esse ponto. Então, eu converso sempre com pequenos produtores e eles acabam eles só produzem na época de chuva, geralmente, né? Porque não tem essa condição econômica de trazer uma tecnologia de irrigação muito forte, né? Outros fazendeiros ou proprietários rurais, eles acabam não investindo em equipamentos com uma tecnologia de redução de consumo de água, porque não é uma obrigação para o Estado se investir nesses equipamentos com alta tecnologia para evitar o desperdício. O que poderia ser. O que poderia ser. E que, na verdade, isso não vem contra a economia, mas isso é para a gente manter uma economia de forma sustentável para o nosso Estado, né? A gente ter essa economia do agronegócio duradouro e não ser só uma economia que você só tira da terra e esgota e depois... Exatamente, né? não tem um retorno. Não tem um retorno. Você falou. Para mudar um pouco de assunto agora, o seu terceiro ponto, que você, além de todas as propostas, também defende a causa e os direitos dos LGBTI, gays, lésbicas, trans. Como você pretende tocar isso na Assembleia? A gente tem essa pauta, né, que eu sempre falo, a questão da valorização da vida, né? Então a gente vê aí a gente tem temos várias situações de violência, né? E também essa questão, ora a gente está aqui com algumas condições de, por exemplo, de poder adotar uma criança, mas de repente começa a querer retroceder nesse processo. Outras, vamos trabalhar a questão da união estável do casamento LGBTI, de repente, aí depois começa novamente a querer retroceder nesse processo. Então, a gente vive hoje, nós vamos caminhando passo a passo e de repente começa assim, a pensar novamente no retrocesso, né? Então, assim, eu trago muito a questão do respeito mesmo, né? Dos direitos enquanto cidadão mesmo, né? Que paga seus impostos, que convive numa sociedade. E, por exemplo, algumas situações de vulnerabilidade, por exemplo, que não se consegue emprego, trabalho,
porque é um transexual, ou é um travesti, enfim, né? Ou é uma lésbica, ou é porque, né? Que é nesse formato que a sociedade coloca, né? Ah, eu não vou contratar porque ele é homossexual, enfim. A gente pensa que não existe, talvez existe, e se lembrando dos direitos iguais, a gente lembra que não são benefícios, né? Direitos, porque todas as pessoas são fadadas a pagar o imposto. Todas as pessoas estão fadadas a cumprir as mesmas leis. Por que não ter os mesmos direitos que até hoje são negados em algumas áreas, como os pequenos grupos? Exatamente. Então, assim, acaba... e aí, eu trago, na diversidade, né? São grupos que são tratados como minoria, não sendo minorias. Nós não somos... As mulheres são tratadas como minorias, mas não são a maioria da população, são a maioria das eleitoras, e mesmo os negros são a maioria da população também, então é uma coisa bem... Exatamente. A gente só não tem os dados trans não são maioria, porque muitos têm o preconceito de serem quem são, gays e lésbicas, muitos não são assumidos para a sociedade, mas a gente sabe, né? Exatamente. Por quê? Porque existe uma pressão social, né? Então, às vezes, que vem minorias que não são minorias, elas têm que ter representatividade dentro do poder legislativo, né? Senão continuarão sendo tratadas como minorias. Tá? Então, os quilombolas, né? Então, nesse sentido, você tinha falado, tanto pelas causas dos direitos dos animais, pela defesa ao meio ambiente, pela causa LGBTI e outras que deputados defendem, que englobam toda a sociedade, você disse que vai trazer um mandato coletivo. Como é isso? Porque o que o pessoal me questiona, Alessandra, a andorinha sozinha não faz milagre, né? Então, como você conseguiria trazer pautas tão importantes para dentro de uma Assembleia Legislativa? Como você, um exemplo, né? O pessoal fala, como é que você vai tratar com o pessoal da bancada ruralista, né? Como que você vai tratar com o pessoal que não quer saber dos animais ou da questão LGBT? Como fazer isso, né? Então eu trago a proposta do mandato do conselho coletivo, que a gente chama, que é o seguinte, vamos pensar como se fosse uma incubadora de empresas, né? Incubadora de empresa júnior, incubadora de projetos. Tá? Eu quero trazer para dentro do meu gabinete incubadoras de projetos. Então, as pessoas, por exemplo, comunidade quilombola se reúnem dentro do gabinete, elaboram uma proposta e essa proposta é elaborada pelo grupo. Né? Assim como o LGBTI traz as propostas, elas são elaboradas pensando no coletivo e aí é apresentado para os demais deputados. Porque não é um deputado que está fazendo, mas sim a sociedade que está trazendo essa proposta e que pede por este projeto. Ótimo. É um formato que a gente tem de mudar, inclusive, a estrutura política. O pessoal me pergunta assim, Alessandra, qual é a sua proposta? A proposta não tem que ser só do deputado, a proposta tem que ser de um coletivo, tem que ser das pessoas, tem que ser criado para a sociedade, não para o indivíduo. Essa questão da incubadora que você falou, que inclusive já acontece no setor privado, em vários lugares dá certo, mas a gente está cansado de ver que a passos lentos acontece no governo, né? Exatamente. Mas é isso. Obrigadão, Alessandra. Boa sorte na campanha. Vamos lá, estamos juntos, pela corrente do bem.